Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Maravilhoso Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. Quando estiver frente ao mar, aleluia. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres por mais esta noite estarmos reunidos na casa do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecer o nome santo do Senhor. Vamos estar meditando um pouco na palavra de Deus sobre o tema imparáveis. Os irmãos podem se assentar. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite sobre este tema que está sendo pregado e hoje se encerra, né? Aleluia. Imparável. É uma palavra até meia incomum, né? Não é muito citado, né? Mas é um tema muito maravilhoso para nós aplicarmos na nossa vida e termos isso convicto em nossas vidas, né? Nós, como igreja do Senhor, como a noiva do Cordeiro, como o povo santo que está caminhando para estar no céu com Ele. Aleluia! E nesta caminhada existem muitos desafios, muitas dificuldades. E muitas das vezes, muitos param. Muitos param. Muitos desistem da caminhada. Mas nós, pela graça de Deus, vamos estar meditando aqui sobre um homem, entre muitos que tem na Bíblia Sagrada, que deixaram o exemplo para nós de como perseverar, de como caminhar, de como enxergar, além do que as nossas vistas enxergam. Nós vamos estar fazendo a primeira leitura no livro de Números. Números, capítulo 13 e 30. Nós vamos achar ali um homem em que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. Em que depositou a sua fé em Deus de uma maneira tão tremenda, em que mesmo com tantas adversidades, com tantas coisas, tantos obstáculos, perante uma situação tão grande que ele se depara, ele decide crer no Senhor Jesus. Aleluia. Vamos fazer essa leitura. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Todos já conhecem, ou boa parte dos irmãos conhece essa história, em que Moisés, chegando próximo da terra, no outro lado do Jordão, ele pede então para os vigias, né, os 12 homens, e vigiar a terra. Então Moisés, ele tinha bem específico: olha, vão e observem a terra, se é produtiva, se não é, se tem mata, se não tem, se tem grande número de pessoas vivendo nessa terra, se não tem. Então tudo, o projeto de ação para tomar a terra, Moisés queria desses vigias. E eles, ao ir, depois de 40 dias, eles retornam. E o retornar, 10 deles decidiram
parar. Isso aqui não é para nós. Essa terra realmente, como Deus havia prometido, ela mana leite e mel, realmente. Nós vimos coisas nessa terra de encher os olhos. Porém, tem alguns obstáculos nessa terra que é impossível para nós alcançar. Aleluia. Irmãos, nós vivemos dias em que encontramos obstáculos em nossa vida que, humanamente falando, ou comparando com as nossas possibilidades, é impossível conquistar. É impossível tomar posse. E muitas das vezes você, eu, nós temos promessas de Deus. Mas nós queremos achar um campo acessível para nós possuirmos com as nossas forças. É o que aconteceu aqui com esses vigias. E esses vigias, eles trouxeram essa notícia boa, mas destacando os obstáculos. E muitas das vezes nós fazemos o mesmo. Como nós sermos imparáveis, como é o tema desta mensagem. Se nós valorizamos os pontos negativos da vida, se nós deixamos de acreditar que aquele que prometeu é maior do que os obstáculos que estão lá. Nós sabemos que a influência do negativismo, ela é muito grande. Porque os irmãos vejam, de 12, 10 acharam que era impossível. Mas esses 10 inflamaram o povo todo. E Caleb, ele se levanta, nessa leitura que fizemos, fez calar o povo. Nós vemos que ele se exalta para poder colocar, destacar a promessa que eles tinham de Deus. E ele consegue ali então dizer, olha, nós vamos possuir a terra. O Senhor nos prometeu, nós vamos alcançar. Caleb, ele não olhava para o exército de Israel, para as forças bélicas que eles tinham. Ele cria num Deus todo-poderoso. Aleluia. Na nossa vida, na nossa caminhada, precisa ser assim, irmãos. Porque de meio à multidão, só é imparável aquele que deposita no Senhor a sua confiança. Aleluia. Não importa quanto você sabe, quanto você tem de estudo, quanto você tem de conhecimento, de condição financeira, não importa. Muitas pessoas às vezes alcançam coisas maiores com muito menos do que nós ou do que outros, porque ele decide depositar no Senhor a confiança. Aleluia. E às vezes nós, mesmo com promessas grandiosas da parte de Deus, porque o que Deus tem para a sua igreja é coisas grandes. É além da nossa imaginação, além da nossa visão. Mas muitas das vezes nós limitamos o que Deus tem para nós, porque nós damos valor às adversidades que vemos. E realmente, irmãos, o mundo, o inimigo, ele se levanta de uma forma tremenda contra a igreja do Senhor e contra os filhos de Deus. Mas nós não podemos andar por vista. Nós precisamos andar por fé. Em Números 14 e 6, segue a leitura, em que Josué e Caleb, eles
Vamos ler. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessas terras, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Josué e Calebe destacam aqui em que o povo estava temeroso. E muitas das vezes, você tem parado pelo medo. Tu tem olhado muitas das vezes a sua condição e para no ministério, na obra de Deus, no trabalho. Em muitas situações, tem pessoas que param com o projeto da família. Abandona a família porque ele vê impossibilidade de seguir, de enfrentar as dificuldades, de construir o que está despedaçado. Porque olha para si e vê que em si não há condição de enfrentar aquele tamanho problema. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão se suicidando no mundo afora. Param, não querem mais viver, porque chega numa condição de que não dá conta de enfrentar tamanha angústia, tamanha decepção, tamanho desânimo perante os obstáculos da vida. E esquecem de clamar a um Deus, aleluia, que é todo poderoso. Esquecem de clamar a um Deus que está com os ouvidos atentos à oração dos seus filhos. Esquecem de depositar em Deus uma confiança, uma fé, que pode fazer do mais miserável homem, pecador, um grande homem vitorioso na face da terra. Quantos e quantos exemplos temos de pessoas que decidiram confiar em Deus, esqueceram de si e se entregaram aos pés do Senhor, e o Senhor fez deles homens e mulheres de valor. Quantas e quantas pessoas que no momento, até mesmo do suicídio, ouviram algo, ou fez pensar, ou algo lhe tocou, e eles decidiram buscar ao Senhor. E o Senhor fez coisa tremenda. Aquele monstro, aquela barreira, aqueles obstáculos que tinha, se desfez. Por isso que a igreja do Senhor não pode olhar para obstáculos. Se o povo de Israel, se Moisés, ao sair do Egito, perante aquele mar vermelho, perante aquele mar grande, imenso, se ele decide olhar as circunstâncias, irmãos, ele tinha voltado. Ele tinha voltado. E muito do povo queriam voltar. E nós vemos essa situação aqui que aconteceu com os espias. Muitos disseram assim: por que não voltamos e se entregamos para o Egito? Agora, Moisés fez nós sair do Egito para morrer aqui, ó. Porque havia gigantes da terra, havia as cidades fortificadas. Mas havia ali dois homens que criam
que o Deus que prometeu era o Deus que colocaria eles naquela terra. Aleluia. Irmãos, para os nossos dias não é diferente. Nós, como igreja de Cristo, precisamos triunfar, caminhar, cabeça erguida. Podemos até tropeçar no caminho, mas nunca parar definitivamente. Porque quem nos dá força é o Senhor. É Deus que nos fortalece. Nós vamos ver Mateus 16, 18, que fala sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Aleluia. O que fala sobre a igreja do Senhor? Aleluia. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja do Senhor. Não importa o quanto o inimigo tem rodeado a igreja. Cada dia, o inimigo está se apoderando dos poderes, de formas, de leis, para oprimir a igreja. Até a mensagem da palavra de Deus hoje, muitos têm sofrido por pregar o que diz a palavra de Deus. Só que tenha certeza de uma coisa: pode ser estreito, mas as portas dos infernos não prevalecem contra a igreja do Senhor. E quando se fechar a porta aqui, o Senhor arrebatará a sua igreja para nós estarmos com Ele. Aleluia! Não tema o inimigo. Não se preocupe. Não turbe o teu coração. Seja imparável. Visão para frente. Quem nos prometeu a vitória foi o Senhor. Apenas permaneça de pé. Caminhe. Não importa o tamanho da dificuldade. Que nós possamos, irmãos, como foi lido aqui na abertura, o apóstolo Paulo em Timóteo: combati um bom combate, terminei a carreira, acabei e guardei a fé. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem imparável. Quantas dificuldades este homem enfrentou no ministério do Evangelho, pregando o Evangelho do Senhor. Os nossos problemas, irmãos, comparado com as histórias desses homens, é tão pequenino. E muitas das vezes, irmãos, nós começamos a alimentar os pontos negativos, os obstáculos, a dificuldade que nós enfrentamos. E essa negatividade, ela começa a crescer. E começa a realmente ser um empecilho. Aleluia. Começa a ser um empecilho da bênção de Deus na tua vida e na minha vida. Porque quando nós começamos a murmurar das adversidades da vida, o inimigo começa a trabalhar. E começa a ruir a fé que você tem em Cristo Jesus. O inimigo, se existe um veículo que o inimigo usa para ruir a fé, é a murmuração. É o destaque que damos para os pontos negativos. Não que nós não temos dificuldade, nós temos, todos têm. Mas procure valorizar as coisas boas do dia a dia, as coisas que deram certo. E as coisas que deram errado, no outro dia, vai dar certo. Aleluia. As coisas que hoje não fluiu, amanhã, acredite, vai fluir. Não dê destaque às coisas negativas. Porque as coisas negativas, quando você começa a falar muito delas, vira murmuração. E a murmuração corrói a sua fé. Aleluia.
E sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que a palavra de Deus nos diz, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como igreja do Senhor, que caminhamos dia a dia em rumo a um reino de paz e de alegria. Aleluia. Nós não podemos se apegar, nós não podemos parar pelos obstáculos desta vida. Hoje pode até estar difícil, mas eu creio que o amanhã será melhor. Aleluia. Hoje pode ter dado errado, mas amanhã vai dar certo, em nome de Jesus. Aleluia. É assim que precisamos viver, é assim que precisamos caminhar na presença do Senhor. Imparável. Podemos tropeçar, podemos errar, reconciliamos e levantamos a cabeça e caminhamos novamente. Aleluia. Dia após dia, no objetivo, no foco. Qual é o foco da igreja do Senhor? Por que servimos a Deus? Por que caminhamos? Por que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo? Irmãos, muitas das vezes, as dificuldades da vida tentam roubar de você e de mim o objetivo de ser cristão. A fé pela qual aceitamos a Cristo não é apenas pertencer a esta igreja, não. Não. Nós nos reunimos aqui para adorar, engrandecer o nome do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, porque é através da palavra do Senhor que nós temos substância, que nós alimentamos a nossa alma, que nos dá força para enfrentar o inimigo, as lutas, as dificuldades. Mas nós temos uma meta a ser alcançada. E esta meta só alcança quem for imparável. Só alcança quem chegar até o fim. É como a leitura que foi feita aqui do apóstolo Paulo. Combati um bom combate, terminei a carreira. Guardei a fé. Muitos daqueles tempos, quando o apóstolo Paulo foi morto, pensaram, esse perdeu mais um desse discípulo aí, ó, morreu, foi morto, acabou. Eles não sabiam que ali estava a maior vitória do servo do Senhor, aleluia. Quando este corpo carnal tomba, aleluia, e nós estamos na comunhão com o Senhor, é a maior vitória para o crente, aleluia. É a maior alegria para nós que cremos que o Senhor nos espera de braços abertos. Aleluia. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, olha, o morrer para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Se fico, estou pregando o evangelho, estou fazendo a obra de Deus. Mas se morrer, para mim é lucro. Por quê? Porque conhece o destino. Aleluia. Tem certeza da eternidade. A igreja não pode ser diferente. Se nós vivermos pensando apenas desta vida, a Bíblia mesmo diz, somos os mais miseráveis da terra. Porque nós vivemos, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Aleluia. Não podemos parar, irmãos. Não vale a pena parar. Não importa se está cansado, não importa se está desanimado. Podemos ter lapsos de desânimo porque somos dotados de sentimento. Mas precisamos evitar ao máximo os pontos negativos da vida, as dificuldades, a murmuração, que vai ruindo a nossa fé. E pode trazer um mal terrível, porque a vitória nossa é para aquele que chega até o final. Vamos fazer mais uma leitura em Josué. Aleluia. Só para nós concluirmos, que a hora passa rápido, né? Josué 14.
Josué 14, 10 em diante. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como nos dias em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naqueles dias, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desaposar, como prometeu. Aleluia. Irmãos, Caleb dá aqui um exemplo tremendo para acrescentar a minha e a tua fé. 45 anos depois que espiou a terra, ele chega a Josué e diz: olha, dá para mim? Estou com 85 anos, mas a minha fé está igualzinha quando eu tinha 40 anos. Aleluia! Oh, irmãos, se nós possamos dizer isso, a minha fé está igual o tempo que eu me converti. A minha fé está no mesmo nível ou até maior do tempo que eu aceitei e conheci Jesus. Aleluia! Aleluia! Caleb diz a Josué: me dá, ó, é aquele monte. Onde é que tem o gigante? Deixa para mim, esses camaradas. Eu vou sair ao combate e tenho certeza que o Senhor vai entregar nas minhas mãos essa terra. Aleluia! 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 Que nós possamos, irmãos, que nós possamos manter esta fé, esse exemplo de homem de Deus, aleluia, que nos traz a esperança e a confiança de que, quando nós colocamos o Senhor como nosso general de guerra, não há batalhas que possamos perder. Aleluia! Não importa em quanto você está, não importa o quão fraco você é, não importa, que é no Senhor que nós temos a nossa força. Aleluia! Aleluia, Jesus! Que nós possamos ter isso em nossa mente. Os irmãos do louvor podem já subindo para cá. Que nós possamos ter em nossa mente a fé viva, verdadeira, eficaz, aquela que nos mantém de pé, aquela que nos dá a visão além do que as nossas vistas possam ver, mas que nós possamos crer no nosso Deus e saber que a vitória é do povo de Deus. Então não importa os teus sonhos, os teus ministérios, não se sinta diminuído com a tua falta de capacidade. Deposite no Senhor a tua esperança, a tua força. Clame a Ele, não só nos trabalhos aqui na igreja, na casa do Senhor, no Evangelho, pregando o Evangelho, cantando, louvando, fazendo o trabalho, o serviço na obra do Senhor, mas no trabalho secular. Muitas vezes tu tem um sonho, tu tem uma esperança de galgar algo mais alto, e você se sente inferior, se sente incapacitado. Deposite no Senhor a tua força, deposita no Senhor a tua confiança. Tem muitos e muitos que deixam de alcançar bênção porque não acreditam, ou se sente, até crê que Deus é poderoso, mas às vezes tu se sente indigno. Não se sinta indigno. O Senhor tem prazer de abençoar os seus filhos. O Senhor tem prazer de abençoar o teu povo. Só basta nós clamarmos e depositarmos no Senhor a nossa confiança. Aleluia! Que nós possamos caminhar a cada dia almejando o céu, mas enquanto caminhamos,
vivemos uma vida, a desfrutar uma vida com abundância na terra, espalhando o amor, a paz, a graça de Deus, para que este mundo possa experimentar o que nós temos. Não fique confortável apenas com o evangelho para si, mas saiba que você é um discípulo do Senhor, e tu precisa com ousadia, com fé, coragem, transmitir o que você recebeu do Senhor. Aleluia. Transmita o que Deus fez na tua vida. Fale para as pessoas o teu testemunho, o que Deus fez na tua vida. Isso já basta, irmãos. Muitas das vezes a gente quer muita coisa, e sabemos que é bom, é maravilhoso quando nós estudamos a palavra de Deus e temos argumentos, temos sabedoria, conhecimento da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, mas muitas das vezes tu se sente incapaz. Conta o testemunho da sua vida. Fala para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Pronto. Aleluia. Traz para a igreja. Você está fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero agradecer esta oportunidade e fazer uma oração juntamente com os irmãos, agradecendo a Deus. Só curvamos a cabeça. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos pela tua palavra. Senhor Deus, faz que nós possamos tomar para nós esta palavra e aplicar em nossa vida com fé, coragem, ousadia, porque o Senhor fala aos nossos corações, e nós possamos, Senhor, tomar posse da posição que o Senhor tem nos dado no reino de Deus, e possamos propagar a tua palavra com ousadia, autoridade, falando do teu amor, da tua graça, da tua bênção, da tua misericórdia sobre nós. E como igreja, enquanto aguardamos a tua vinda, enquanto aguardamos o arrebatamento do Senhor, nós possamos triunfar em vitória, proclamando o teu poder e a tua graça, Senhor. Desde já nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus maravilhoso. Amém, Jesus.